de todas as atividades que você e eu podemos realizar, que nos dignificam, que nos conferem alguma honra, sem dúvida alguma, adorar a Deus é a principal. Quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, está fazendo aquilo que de maior honra pecadores como nós podemos fazer. Não existe nada nesse mundo que nos dê mais honra e mais dignidade do que glorificar a Deus, do que louvar ao Senhor, do que reunirmos-nos junto aos nossos irmãos, junto a outros filhos de Deus e louvarmos ao Senhor. Então eu gostaria que você sempre pensasse nisso. O culto não pode ser para você um fardo, um peso. Reunir-se na casa do Senhor para adorar a Deus não deve ser para nós algo maçante, algo sem importância. Pelo contrário, você não encontrará nada nesse mundo que lhe dará maior honra, maior dignidade do que louvar a Deus. Nenhum trabalho, nenhuma obra que você realizar honrará tanto você, dará a você tanta dignidade como adorar ao Senhor. Obviamente nós não fazemos isso pensando em nós. Nós devemos adorar a Deus para a glória dele. Mas quando nós adoramos a Deus e glorificamos o nome dele, nós estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. E tudo o que é feito e utilizado para o que ele é projetado e feito, é bom. Por exemplo, esse microfone foi projetado para que a minha voz, passando por ele, fosse para as caixas de som, amplificada, e você tivesse mais facilidade de me ouvir. E o microfone é bom quando ele faz isso, né? Quando ele faz com que a voz passe pela fiação e chegue nas caixas de som e chegue aos seus ouvidos. O homem só encontra sentido de ser, o homem só encontra razão de viver se ele vive para Cristo. Obrigado, irmão. Se ele vive para Cristo, se ele vive para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Então o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, é a obra mais honrosa que nós podemos realizar. Não há nada nesse mundo que nos dignifique mais do que louvar ao Senhor. Este salmo de Asaf, como está no título, né? Salmo de Asaf, ele compôs e entregou ao mestre de canto, ao maestro da igreja, ao regente do coro. Ele compôs segundo a melodia Os Lagares, né? É um salmo de Asaf. Provavelmente não foi escrito numa ocasião específica ou tendo em mente um fato da história de Israel de forma única, né? Aqui, ao que nos dá a entender, especialmente o verso 3, quando fala da festa da lua nova, possivelmente esse cântico aqui, ele foi escrito tendo em mente a festa da lua nova, que era uma festa que Deus havia estipulado para o povo. O calendário judaico era pelo menos um calendário lunar. Então começava o mês com o primeiro dia da lua nova e encerrava então com a lua cheia, né? No último dia da lua cheia. Então o primeiro dia do mês, ou o primeiro dia da lua nova, era o dia que eles se reuniam, era uma das datas que eles se reuniam para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, além do sétimo dia, além do sábado, que era toda semana. Mas todo o primeiro dia do mês, eles consagravam ao Senhor. Eles começavam o mês louvando ao Senhor, não importasse o dia da semana em que esse dia caísse. Sexta, segunda, terça, quarta, quinta, não importava o dia. Eles paravam tudo e naquele dia adoravam ao Senhor. Consagravam aquele dia ao Senhor. Você pode ver a instituição
da festa da lua nova, você pode ver, está lá em Números, capítulo 10, versículo 10. Daqui a pouco voltarei a falar sobre isso. Mas então o povo aqui, quando Asaf compõe esse cântico foi talvez pensando aqui no dia da lua nova, do culto em que eles realizavam ao Senhor nesse primeiro dia do mês, para louvar o Senhor, no dia da festa da lua nova. E também ele fala no verso 3 da lua cheia. Então, dando a ideia do começo ao fim do mês. Consagrava-se o primeiro dia do mês para Deus, mas o mês inteiro eles viviam em consagração ao Senhor também. Porque, meus irmãos, o culto a Deus não é algo específico que fazemos uma vez por semana, somente. É algo especial que fazemos uma vez por semana como igreja reunidos. Mas a vida de um servo de Deus o tempo todo tem de ser uma vida de culto ao Senhor, uma vida de obediência a Deus, mostrando às pessoas que o coração do crente é o seu altar na presença do Senhor. Nós reservamos o dia do Senhor para louvar o Senhor, para bendizermos o Senhor comunitariamente, junto a outros irmãos. Mas nós temos que adorar o Senhor constantemente em nossas vidas. Adorar e bendizer o nome do Senhor constantemente em nossas vidas. Este salmo, então, portanto, vem nos falar sobre o culto divino. E eu quero falar com você sobre isso hoje à noite. Já em outros salmos, nós já vimos preceitos que Deus havia estipulado para o seu culto. E agora, novamente, voltamos a esse assunto. E é sempre oportuno recordarmos assuntos que nós já sabemos, verdades que nós já conhecemos, mas é sempre importante recordá-las. Até mesmo para nós avaliarmos como nós estamos lidando com essas verdades. Então aqui, neste salmo, falando sobre o culto divino, eu quero destacar aqui 3 verdades neste salmo. A primeira está do verso 1 ao verso 5, parte A. Primeira verdade, este culto foi instituído por um decreto de Deus. Primeira verdade que nós entendemos sobre o culto divino é que ele foi instituído por um decreto de Deus. Não foram os homens que inventaram o culto a Deus. Foi Deus que diz como ele quer ser adorado. Veja os versos 1 a 5. Cantai de júbilo a Deus, força nós. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José, ao sair da terra do Egito. Observe especialmente os versos 4 e 5. É decreto, é prescrição, é ordem do Senhor. Reunirmos-nos para adorar o Senhor é um ato de adoração, um ato de obediência a Ele. Há um decreto que Ele instituiu. Este salmo começa conclamando os filhos de Israel a cantarem, a celebrarem, a salmodiarem e a tocarem instrumentos musicais na presença do Senhor. Ou seja, a louvá-lo de todo o coração. E aqui nós temos toda a igreja louvando ao Senhor. Quando se fala de cantar, celebrar e salmodiar. Salmodiar é cantar os salmos. Abrir o inário deles, que era o livro dos salmos, e cantar os salmos. Então, cantar, celebrar, salmodiar, era o que a igreja fazia, o que a congregação fazia. O tocar a trombeta, no verso 3, era o dever do sacerdote. Os sacerdotes pegavam as trombetas e tocavam as trombetas, convocando o povo para adorar o Senhor. Era uma forma de convocação, como eles viviam ali por perto do templo, por perto ali do arraial mesmo, ali acampados. Então os sacerdotes iam até o tabernáculo e até o templo do Senhor e tocavam a trombeta na hora do povo se reunir para louvar o Senhor. E as pessoas paravam o que estavam fazendo e vinham então para louvar o Senhor.
Eu não vou entrar aqui no mérito da questão se devemos ou não usar instrumentos musicais, até mesmo porque nós usamos, né? Devemos usar instrumentos musicais no louvor ao Senhor. Eu não vejo problema algum, desde que tudo seja feito com ordem e decência, desde que seja feito de forma correta. E nós devemos então louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor com os recursos que Ele nos deu. Asaf chama a Deus de força nossa, no verso 1. Louvar a Deus é reconhecer que Ele é quem nos sustenta, é dele que nós dependemos, Ele é a nossa força, Ele é a fonte de onde vem a nossa força para viver. Nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. Louvar a Deus é reconhecer a nossa dependência dEle. Isso, longe de ser um fardo para nós, deve ser motivo de alegria esfuziante. O povo de Israel, como nós veremos mais à frente, lá no Salmo 137, o povo de Israel era conhecido por ser um povo que louvava o Senhor, e os louvores de Israel era algo que chamava a atenção das pessoas pela beleza, pela alegria, pelo entusiasmo com que eles louvavam o Senhor. Não é fazer barulho. Alguns vizinhos tiram o nosso sossego, não é mesmo? Vizinho que põe o som na altura e põe aquela música podre, estragada, num som alto ali, naquela barulheira, atrapalha a gente, é horrível isso, não é mesmo? Eu tenho descoberto também que alguns vizinhos inconvenientes, muitas vezes são igrejas evangélicas. Perto da minha casa mesmo tem uma lá, que se você quiser ficar tranquilo em casa, você tem que fechar a casa, porque o barulho deles incomoda. É lamentável isso, e eu fico muito preocupado se nós não estamos incomodando os vizinhos fazendo barulho. Nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos incomodá-los sim com a mensagem do Evangelho, mostrando para eles o que eles precisam, confrontando a vida deles com a palavra de Deus, isso sim. Mas nosso louvor aqui não pode ser um barulho, algo irritante. Obviamente nós estamos fazendo isso para agradar as pessoas, não é isso. Mas nós devemos tomar muito cuidado com o que fazemos aqui, no que diz respeito à música, ao louvor. E louvar a Deus com entusiasmo, com alegria, não é ser barulhento. Não é ser barulhento. Não é fazer anarquia. Mas aqui, voltando para o Salmo, enquanto os hinos, eles cantassem os hinos, né? É isso que quer dizer salmodiai, né? Cantar salmos de louvor ao Senhor, usando ali o seu inário, né? O saltério. Saltério era o inário que eles usavam. Deveriam também soar o tamboril, juntamente com o tanger da suave harpa. Vários tipos de instrumentos eram utilizados ali para o louvor do Senhor. As trombetas deveriam ser tocadas pelos sacerdotes, aí na festa da lua nova, como foi instituída lá em Números 10, versículo 10, que diz assim: da mesma sorte, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios, e vos serão por lembrança perante o Senhor. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eles deveriam ali, no primeiro dia do mês, ao oferecer o sacrifício ao Senhor, tocar as trombetas, né, chamando o povo, mas também servindo como lembrança. Eles deveriam lembrar o quê? Lembrar a misericórdia de Deus na vida deles. Quando nós nos reunimos para louvar o Senhor, também nos reunimos para celebrar a misericórdia de Deus por nós. Na instituição da festa da lua nova, lá em Números 10, versículo 10, Deus fala: da mesma sorte, no dia da vossa alegria. Eles se reuniam para louvar o Senhor, e aquele dia era conhecido como o dia da alegria deles. O que faz o seu domingo ser um dia especial? Domingo tem cara de domingo, né? Até a cara do domingo é diferente dos outros dias da semana.
não é mesmo? O sol parece que nasce de um jeito diferente, a paisagem fica diferente, não é mesmo? Mas o que é que faz o seu domingo ser especial? É porque ele é o final do final de semana? É o dia de você pegar o final de semana e aproveitar e passear com a família, e não deu tempo de chegar no culto, não tem problema, mas vamos aproveitar o domingo para voltar, e vamos aproveitar o domingo para descansar. O que é que faz o seu domingo ser um dia especial? O que é que faz o dia do Senhor ser especial para você? Quando Deus diz assim, lá em Números 10, 10, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Aquele dia era o dia da alegria deles, porque era o dia que eles lembravam que Deus é o Deus deles, era o Deus deles. O domingo tem que ser para nós o dia mais especial, meus irmãos. Nós não temos que ficar presos a datas comemorativas. Nós não temos que ficar presos, não que nós não devemos comemorá-las, mas daqui a alguns dias teremos aí a tal da Semana Santa. E é impressionante como que os evangélicos embarcam nessa história. Um calendário que nós não devemos respeitar no sentido de, é sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, eu vou lembrar de Jesus. Para com isso, meu irmão. Nós temos o dia do Senhor todos os domingos. E se você não faz isso no dia do Senhor, todos os domingos, deixe de ser hipócrita. Ou um católico enrustido, né? Vai guardar o calendário católico? Que conversa é essa? Se você não guarda o dia do Senhor, que vem com essa, não, hoje é Natal, um dia especial, eu tenho que celebrar o nascimento de Jesus. Hoje é sexta-feira santa, é domingo, né, é domingo da aleluia, domingo da ressurreição. Você não guarda o dia do Senhor? O dia da ceia do Senhor, que traz ainda um peso maior ao dia do Senhor, ao culto a Deus, a ceia do Senhor. Qualquer motivo é motivo para deixarmos a ceia do Senhor. Qualquer desavença entre irmãos, deixamos a ceia do Senhor. Ou pior, ainda em desavença, toma a ceia. Comungam do mesmo pão, do mesmo cálice, e estão brigados um com o outro. Aí depois não sabe por que a vida não vai para frente. Não sabe por que não tem prazer nas coisas de Deus. É claro. Teremos prazer nas coisas de Deus quando lembrarmos que estamos fazendo para Deus. E se estamos fazendo para Deus, temos que fazer do jeito que Deus manda. É preceito de Deus, é prescrição de Deus, é ordem de Deus, é do jeito dele. Não somos nós que dizemos como Deus deve ser adorado. É Deus quem diz como Ele quer ser adorado. Dia santo para o crente é o dia do Senhor, devia ser. E em termos de quantidade nós ganhamos, nós temos 52, 54 por ano, acho que é isso mesmo, né? 54 domingos por ano. Nós temos 54 dias santos, é o dia do Senhor. Pastor, mas para com esse legalismo, todos os dias são do Senhor. Irmão, para com essa hipocrisia, você não guarda um dia para Deus, vai dizer que vai guardar 7? Você não consagra um para Deus e vai me dizer que consagra os outros 6? Jesus disse que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. E quem guarda o dia do Senhor, quem zela pelo dia do Senhor para louvar ao Senhor, para estar com os irmãos, para fazer obras de misericórdia, como diz o nosso catecismo, quando essa pessoa faz dessa forma, a semana dele é toda regida e guardada pelo Senhor e é consagrada ao Senhor também, porque tudo que ele vier a fazer, estará fazendo com a consciência de estar na presença de Deus e de fazer para a glória de Deus. Repito, no versículo 3 ele fala da festa da lua nova, que começava no primeiro dia do mês, e fala da lua cheia, o encerramento do calendário. Ele não fala o contrário, ele não fala da festa da lua cheia e depois da lua nova, porque depois da lua cheia vem a lua nova, questão de uma semana, não é?
Mas ele fala da lua nova primeiro, para depois falar da lua cheia. Porque você vem primeiro a lua nova, passa todo mês, quarto crescente, minguante, cheia e minguante. Depois aí vem, então, encerra-se o mês. A lua nova, aqui simboliza todo um mês consagrado ao Senhor. E quem não consagra a Deus um dia, não vive os outros para Deus. Eu acho que é por isso que é mais fácil para muitos evangélicos virem com essa, aproveitando carona no calendário católico e guardar a Semana Santa, que é só um dia por ano, né? Irmãos, nosso dia do Senhor é o domingo, nem mais o sábado é o dia do Senhor, é o domingo. Guardemos esse dia para o Senhor, glorifiquemos ao Senhor com este dia. E vivamos cada dia da semana para a glória do Senhor. O povo de Deus deve ser conhecido pelo seu louvor vibrante, cheio de vida, que retrata o seu amor por Deus, mas também o amor de Deus pelo seu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus. A espontaneidade, ela deve ser reservada para a nossa devoção pessoal. Ah, pastor, mas eu acho que o nosso culto é muito engessado. Já disseram para mim que o nosso culto parece uma missa, porque a gente sabe, né, tudo certinho. E qual o problema de você ter ordem? Você saber o que é que vem depois do quê? O nome disso é didática. O culto a Deus também ele é algo didático. Porque o objetivo do culto a Deus é também nos ensinar a vontade de Deus. E para isso, a didática ajuda. Nada contra a espontaneidade. Mas já imaginou se todo mundo aqui resolver ser espontâneo na hora do culto? A bagunça que vira isso aqui? A Babilônia que vai virar isso aqui? O Adib resolve entrar virando estrela aqui, né? No corredor. O irmão Vanir resolve cantar e agitar os braços. O outro, a irmã Val, resolve chorar, gritar. A Ana Cristina resolve subir nos bancos e tudo mais. Já imaginou a bagunça? É tudo espontâneo, é tudo louvor a Deus. Aí vamos fazer trenzinho, vamos sair aqui fazendo zigue-zague, trenzinho aqui, louvando a Jesus. Agora uma salva de palmas para Jesus, tudo mais. Já imaginou a bagunça que vai virar isso aqui? Além de que isso não é culto, né? Já imaginou se cada um resolver fazer o que bem entender aqui? Reserve a sua espontaneidade para você. Mas quando você estiver com o povo de Deus, reunido com o povo de Deus, nós precisamos seguir as normas que Deus deixou para que o culto a Deus chame atenção só para Deus. O culto que agrada a Deus não é o culto onde o coral chama mais atenção, onde os instrumentos chamam mais atenção. O culto a Deus, que agrada a Deus, não é onde as pessoas são afagadas em seus egos e saem daqui dizendo assim, puxa vida, hoje o culto foi uma bênção, eu estou saindo leve na presença de Deus. Deus não é gás hélio. Gás hélio é que te torna leve. Para com isso, meu irmão. O objetivo do culto a Deus é fazer-nos reconhecer a grandeza de Deus, saber que Ele é o nosso Deus e que Ele tem que ser adorado e Ele é o centro do culto. Tudo tem que chamar atenção para Deus, apontar para Deus. Cada música cantada, cada apresentação do coral, cada instrumento tocando, cada um de nós agindo aqui, cada parte do culto tem que apontar para Deus. O dia que você sair do culto aqui e disser assim, hoje eu aprendi muito mais de Deus. Hoje eu conheci muito mais da vontade de Deus para a minha vida. Hoje eu estou saindo daqui com o meu coração confrontado pela grandeza de Deus e eu quero ser alguém que agrada a Deus. Eu quero viver para a glória de Deus. Então o culto saiu do jeito que tinha de sair. Saiu conforme a vontade de Deus.
Ah não, o culto hoje foi chato. Ah, hoje não deu nada demais. Né? Foi igual semana passada. Ok, se foi igual a semana passada, qual foi o sermão da semana passada? Não sei. Tá bom, então qual foi o de hoje? Também não sei. Então você não é uma pessoa apta para ser um crítico. Nós precisamos adorar a Deus como Deus quer ser adorado, e não do jeito que a gente acha que Ele tem que ser adorado. O comportamento de todos no culto público deve ser de forma a promover a unidade dos crentes. Sermos um corpo louvando a cabeça que é Jesus, sendo o corpo de Cristo. E para isso é necessário que façamos tudo conforme Deus determina em sua palavra. Não temos liberdade para cultuar a Deus do nosso jeito e de conformidade com a nossa criatividade. Deus não requer criatividade de nós, Deus requer fidelidade no culto. Deus requer reverência no culto e não criatividade humana. Todas as vezes que na Bíblia pessoas quiseram ser criativas em relação ao culto a Deus, se deram mal. O primeiro deles foi Caim. Resolveu trazer um ceasa para Deus em vez de trazer um sacrifício de sangue. Foi reprovado por Deus. Mais à frente, bem mais à frente, nós temos Saul. Era rei e não devia se meter no serviço sacerdotal. O que ele fez? Resolveu ser rei, ser sacerdote. Pecou contra Deus, desobedeceu. Um pouco mais à frente temos Davi, o grande rei Davi, trazendo a arca da aliança, feliz da vida, mandou fazer um carro de boi novinho, pegou 2 bois que nunca haviam sido puxado um carro, né? A primeira vez que eles estavam puxando um carro de bois, pegou esses 2 bois, pegou o pessoal cantando, dançando na frente da arca, e enquanto a arca vinha sendo trazida, aí o boi tropeçou, porque não sei por que cargas d'água, o boi tropeçou, e a arca ia caindo no chão. Uzá, na sua boa intenção, segurou a arca para a arca não cair no chão, para a arca não se contaminar com o chão. Mas só que quem disse para Uzá que a terra era mais impura do que suas mãos? A Bíblia diz que naquele momento Deus fulminou Uzá, e um raio o matou. Deus não quer criatividade. Aliás, Davi não foi nem criativo, né? Ele não estava inventando nada de novo ali, ele estava copiando os filisteus. Se você olhar um pouquinho atrás, você vai ver que Davi fez igualzinho os filisteus, pôs num carro de boi e tudo mais, e a arca não devia ser carregada em carros de boi, tinha que ser carregada no ombro dos sacerdotes, dos levitas. Cuidado com a criatividade, irmão. Deus não quer criatividade, Deus quer fidelidade. Hoje não celebramos as cerimônias do Antigo Testamento, pois todas elas se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. O nosso culto tem que primar pela simplicidade. Quanto mais simples o culto for, mais em evidência a glória de Deus ficará. Mas quando o culto é cheio de pompas, cheio de floreios, cheio de luzes, aquela coisa toda tal, cheio de apresentações, aquela coisa toda, o que fica em evidência é o nosso louvor, não Deus. O louvor que agrada a Deus, o louvor que Deus requer de nós, é aquele em que Ele fica em evidência, e não o que nós fazemos para Ele. Por isso que até mudos louvam a Deus. Sem soltar uma palavra, eles louvam a Deus. Por isso que você não precisa tocar um instrumento para louvar a Deus, você louva a Deus com a sua voz. Ah, mas eu não sou afinado. O importante é o coração estar afinado com a glória de Deus. Conhecemos muitos artistas que cantam maravilhosamente, mas a vida deles é tão torta,
na mesma proporção da beleza da voz deles. Segunda verdade que nós encontramos neste salmo sobre o culto ao Senhor: Deus requer exclusividade no culto. E agora a coisa aqui fica mais no âmbito do nosso coração. Agora, na primeira parte desse salmo, o assunto dizia respeito ao coletivo. Agora ele fala do coração, do indivíduo. Verso 5b ao versículo 12. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso. Suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e eu te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Nestes versículos, Asaf relembra o povo dos livramentos que Deus havia providenciado a Israel quando este era escravo no Egito. Lá no Egito, eles ouviam uma linguagem estranha que eles não conheceram. Eles eram estrangeiros no meio de um povo estranho, que tinha estranhos deuses, carregando cestos cheios de material para fazer tijolos, e Deus os tirou de lá, tirou o peso do ombro deles, livrou-os desses cestos que eles carregavam, livrou eles da escravidão. E por que Deus fez isso? Porque no verso 7, eles clamaram na angústia. No dia que eles estavam ali angustiados, eles clamaram ao Senhor e Deus os livrou do recôndito do trovão, ou seja, no meio das nuvens. Sempre que Deus se manifestou lá no Antigo Testamento, nós vemos as nuvens, né? Lá no Sinai, as nuvens cercando o monte. As nuvens cercando o monte, simbolizando a presença de Deus. Quando Jesus voltar, ele voltará entre as nuvens. A nuvem, figuradamente, sempre aponta para a glória de Deus. Então aqui Deus está dizendo: do meio da minha glória eu respondi a você. Eu te respondi com glória. Mostrei o meu poder. Quando a gente lê a história de Deus libertando Israel do Egito, é impressionante ver ali o poder de Deus agindo de forma extraordinária na vida daquele povo. Uma manifestação após outra, né? Nós vemos ali o poder de Deus. E ali no verso 7 ele se refere ao ocorrido lá nas águas de Meribá, lá no texto de Êxodo, capítulo 17, de 1 a 7. O povo estava com sede, clamou a Moisés para que lhe desse água, e Deus falou: fere a rocha, né? Pegue a sua vara, infira a rocha, bata na rocha, e vai ter água. E o povo bebeu água. Deus saciou a sede do povo. Mas ali o povo estava murmurando contra Deus, e Deus disse: e ali eu te experimentei junto às águas de Meribá. E Deus experimentou o coração do povo. Não quer dizer que Deus faz isso porque Ele não conhece o coração dos homens, não é isso. Ele experimenta-nos para mostrar para nós quem nós somos. E por isso mesmo, a partir do verso 9, a partir do verso 8, Deus traz aqui uma admoestação, uma exortação ao povo. Deus chama a atenção do povo de Israel e diz: ouve, povo meu, eu quero exortar-te. Eu quero pôr você no eixo, quero te mostrar os teus erros. Quero mostrar para você o que está errado na sua vida. Ó Israel, se me escutasses. Aqui nós vemos até um tom de impaciência de Deus. O povo não escutava a Deus. Filhos rebeldes não ouviam a voz do Pai. E Deus disse:
Não haja no meio de ti Deus alheio, nem prostres ante Deus estranho. Foi o que Israel mais fez. Moisés no topo do Monte Sinai, 40 dias, ali em contato com Deus, recebendo a lei do Senhor. O povo, vendo que Moisés não descia, pressionou Arão e disse assim: Arão, teu irmão já era, morreu. E nós precisamos adorar. Só que a gente não sabe nada, então vamos lá. Faz para nós um Deus, fabrica para nós um Deus. E Arão, então, pede o ouro, pega o ouro do povo, joga no fogo, molda um bezerro de ouro. Por que bezerro de ouro? Tinha tanta coisa para fazer, por que fizeram um bezerro de ouro? Egito, influência do Egito. Lá no Egito, o Egito adorava o boi Apis, o deus Apis, que era a forma de um boi. Era isso que eles adoravam lá. Então eles imaginavam, esse é o Deus que tem que ser adorado. Quando Moisés desce do monte com as 2 tábuas da lei, ali então, vê aquela cena. Arão, o que é isso aqui? Ah, Moisés, o povo vendo que você estava demorando, começou a me apertar e fez eu fazer esse ouro. E olha só, peguei o ouro, joguei no fogo e saiu esse boi. É assim o coração humano. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E quando ele é confrontado no pecado dele, ele diz assim: é assim que acontece. Eu não tive culpa. Eu não tive culpa. O ser humano sempre faz assim. E Deus diz: não haja Deus alheio, nem te prostres diante de um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, eu vou te encher agora. Eu vou saciar você. Não vou deixar nada faltar para você, mas abre bem a boca. Mas não era só a boca que tinha que ser aberta, era o ouvido também, porque Israel não ouvia ao Senhor, não deu ouvidos ao Senhor. Mas o meu povo não quis me escutar a voz. Israel não me atendeu. Mostrando aqui a teimosia de Israel, mostrando aqui como Israel era teimoso, vendo tudo que estava vendo e não ouvia ao Senhor. Vamos deixar de Israel de lado um pouquinho, vamos falar da gente. Quantas vezes isso acontece conosco aqui? Toda semana ouvimos a palavra de Deus. E se eu chegar na porta ali e perguntar para você, qual foi o tema do sermão? É possível que muitos não vão saber dizer. E se eu não estiver sendo claro na mensagem, por favor, me ajude. Pastor, você precisa ser um pouco mais direto, um pouco mais claro. Me ajude, se você souber, me ajude. Eu quero comunicar com mais clareza. Mas o problema não é o que a gente não entende, o problema é o que a gente não ouve, a gente não presta atenção. Quantas vezes você já olhou no relógio agora? Quantas vezes você já mexeu no celular durante o culto? Ou quantas vezes a tua mente divagou, foi sei lá para onde? Culto de corpo presente, né? Tem missa de corpo presente, então é culto de corpo presente também. O corpo está aqui, mas a cabeça está longe. Eu não sei o que fazer, pastor. Eu não sabe mesmo, toda vez que você está diante da palavra de Deus, ao invés de ouvir a palavra de Deus, a tua mente divaga. A sua maior preocupação é, que hora que vai acabar o culto? Israel viu milagres de Deus e mesmo assim não ouvia, não dava atenção a Deus. Isso aqui mostra para nós o seguinte: como que o coração humano é podre, é estragado. Tem que acontecer milagres, pastor. Se acontecer milagres aqui na igreja, o povo vai ouvir a voz de Deus. Israel viu milagres e mais milagres e não ouviu a Deus, não obedeceu a Deus. Porque o problema não é ter ou não milagres, o problema é o coração estar cheio de ídolos. E olha o que Deus fez com Israel.
Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Quando você e eu não queremos ouvir os conselhos da palavra de Deus, Deus simplesmente faz o que ele fez lá em Romanos 1, 22, 24 e 26. Ele simplesmente nos entrega, Romanos 1, 24, 26 e 28. Ele nos entrega a nós mesmos, para vivermos conforme a nossa vontade. E meus irmãos, como disse Alan Harman, este é sempre o mais sério dos juízos divinos contra o seu povo. Quando Deus nos entrega a nós mesmos. Mas não é isso que o mundo tanto apela e o mundo tanto prega. Você tem que ser livre, você tem que ser o Senhor da sua vida, o Senhor do seu destino. Pois é, só que se Deus faz isso conosco, diz assim, vai, siga então a sua vontade, siga os desejos do seu coração. Quando Deus nos entrega a nós mesmos, nós somos capazes de tomar as piores decisões, de realizarmos as piores atrocidades. Leia Romanos 1, você vai ver isso. O que nós estamos vendo na nossa sociedade. Por que a sociedade está do jeito que está? Porque o pouco que há de Deus na sociedade, há uma força descomunal para acabar com toda a influência da palavra e do evangelho na vida da sociedade. Baniram a Bíblia das escolas e agora querem colocá-la nos presídios. E precisamos levar o evangelho aos detentos. Precisamos, porque a única esperança para eles é a conversão em Cristo, a Cristo Jesus. Mas pais que não educam os filhos na presença do Senhor, não ouvem o que Deus diz, deixam os filhos fazerem o que bem entendem. Depois, quando começam a colher os frutos amargos dessa decisão, sofrerão terrivelmente. Não só eles, mas os filhos também. Quando você se recusa a acertar a sua vida na presença de Deus, quando você sabe o que você tem que fazer e não faz, você sabe que nisso está pecando e mesmo assim continua na teimosia do seu coração, você é um idólatra. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu não tenho imagens de escultura, eu não tenho um bezerro de ouro que eu adoro, eu não tenho nada de escultura que eu adoro, mas você está seguindo o seu coração. Esse é o pior Deus que você pode ter, você mesmo. Quando o seu coração não faz a vontade de Deus, você fará a sua vontade. E qualquer ídolo que nós fabricamos para nós, esse ídolo nada mais é do que a nossa vontade sendo personificada em alguma coisa. Seja qual for o ídolo que você colocar no seu coração, nada mais é do que a sua vontade sendo personificada. Por exemplo, materializada, né, naquele objeto. Por exemplo, o avarento, o grande sonho da vida dele é ser podre de rico. E no que se materializa a idolatria dele? No vil metal, no dinheiro. A vontade dele. É a vontade dele aquilo ali. Somos propriedade exclusiva de Deus, conforme vemos lá em Êxodo 19, 5 e 6. E depois o apóstolo Pedro repete isso lá em 1 Pedro 2, 9. E por isso deveríamos levar a sério, tanto quanto Deus leva, o sermos propriedade dele. Eu sou o Senhor vosso Deus. E nós deveríamos dizer, Senhor, e nós somos o teu povo. Deus diz para você, eu sou o Senhor teu Deus, e você deveria dizer, Senhor, o Senhor é o meu Deus. Isso é aliança. Mas no momento em que nós decidimos fazer a nossa vontade, estamos colocando um
um outro elemento nessa aliança. Seria como um casamento entre um homem e uma mulher, e de repente esse marido aparece com uma outra mulher em casa, dizendo assim: agora aqui em casa nós três. Seria isso. Você consegue imaginar coisa mais sórdida, mais nojenta, mais depravada do que isso? Quando você faz a vontade do seu coração, você está colocando mais um Deus na sua vida. E esse Deus é você mesmo. Você vê como que você e eu ofendemos a Deus? Que Deus nunca nos entregue a nós mesmos. Que Deus nunca lave as mãos e diga assim: é isso que você quer? Vai em frente. Ele fez isso com Israel. Israel queria comer carne. Você quer carne? Então toma, mais um pouco. Não está bom? Mais um pouquinho. Mais um pouco. E a Bíblia usa ali de uma figura de linguagem para dizer que estava saindo carne pelos narizes deles. Né? Quer dizer, comeram tanto que estavam enfastiados, começaram a passar mal, e muitos naquele dia morreram. Deus pesou a mão. Não é isso? Você não quer isso? Cuidado com o que você quer. Se o que você quer não for de acordo com a vontade de Deus, eu não digo cuidado, eu digo prepare-se. Porque o que vai vir sobre você vai ser terrível. Aquilo que você tanto quer, você já orou por isso e disse: Senhor, me mostra se isso é tua vontade. E se Deus mostrar que não é a vontade dele aquilo para a sua vida, abandone imediatamente. Tenha lhe custado tanto que custou, abandone. Porque se você insistir e teimar nessa direção, o preço que você vai pagar será ainda muito mais alto e irrecuperável. O nosso coração deve ser um altar exclusivo para Deus. Por isso que na nossa igreja a gente não tem altar, viu? Os noivos, atenção. No dia em que vocês comparecerem perante o altar, então não vai ser aqui. Porque isso aqui não é altar. Nossa igreja não tem altar. O altar que existe na nossa igreja está dentro do seu peito aí, ó. No seu coração. O seu coração é o altar de Deus. E o sacrifício que você vai oferecer para Deus é um sacrifício vivo, como diz Romanos 12, versículo 1. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nossa vida para Deus. Nunca nos esqueçamos que os ídolos nada mais são do que a materialização dos nossos desejos. Um ídolo não passa de uma invenção do nosso coração, quando esse se aparta de Deus. Ainda é importante ressaltarmos aqui que Deus não impedirá você de cometer pecados, de se afastar dele, de fazer a sua própria vontade. E mesmo que a sua vontade seja para alguma coisa lícita, mas se não é vontade de Deus para a sua vida aquilo, você estará pecando. A minha vontade, eu quero me casar. É errado? Não. É lícito? É. Mas se for com a pessoa errada, se não for no Senhor, como diz a confissão de fé, se não for no Senhor esse casamento, ainda que o casamento seja algo lícito, você estará pecando contra Deus. Todas essas coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, como disse o apóstolo Paulo. É isso que ele quer dizer. Pode ser lícito, mas se é inconveniente, será pecado. E se for pecado, eu estarei desobedecendo a Deus. Por fim, a última verdade que eu destaco aqui sobre o culto a Deus, verso 13 ao verso 16, ele é uma oportunidade para recomeçarmos. Todo domingo Deus concede a você a oportunidade de você recomeçar, de você recomeçar fazendo certo. O que você tentou
e fracassou. E agora você recomeça. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras, à prática das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Todo domingo, todo culto é uma oportunidade de você recomeçar e reestabelecer a aliança com Deus. A aliança que você quebrou quando você pecou contra Deus. Deus te dá a oportunidade de você, arrependendo-se, pedir perdão, louvá-lo, bendizê-lo, adorá-lo e assim voltar à comunhão com Ele. Verso 13 a 16: Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Ah, se você me ouvisse, diz o Senhor. Ah, se meu povo me ouvisse. Quantas bênçãos eu tenho reservado para o meu povo. Mas eu não as darei, porque o meu povo não me ouve. Por isso que vida obediente é uma vida abençoada. Alguém que vive em obediência a Deus sempre será abençoado. E abençoado ricamente. Ricamente. E como nós estamos aqui falando do culto a Deus, aqueles que zelam, são cuidadosos em preservar, em respeitar o dia do Senhor, em cultuar a Deus, em adorar o Senhor, certamente terão dias abençoados. Não estou dizendo que você não vai ter sofrimento, tá? Não estou prometendo isso não. Você vai ter lutas, mas em cada luta que você tiver, você terá a presença grandiosa e gloriosa de Deus sustentando você. Mas Deus promete nos abençoar. Deus quis abençoar Israel. Mas acontece que a bênção de Deus não tem compromisso com o pecado. Onde o pecado é vivenciado, onde o pecado é deliberadamente vivido, onde corações são idólatras e dão as costas para Deus e fecham seus ouvidos para a palavra de Deus, esses corações não são abençoados por Deus. A bênção de Deus passa longe dali. Gosto muito do Salmo 133, daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, a gente chega lá. Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, para a gola de suas vestes. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Não vou falar muito sobre o Salmo 133, né? Porque quando chegar lá eu vou falar sobre ele. Mas vou falar o seguinte, e vou repetir quando chegar lá de novo. A bênção do Senhor está onde o povo dele está reunido para louvá-lo. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É como se Deus dissesse assim: bênção, vida, vão até lá onde eles estão. Estou mandando vocês lá. E encham de alegria o coração dos meus filhos, que estão reunidos para me louvar. Me mostre um crente feliz, exultante, exuberante, longe da casa de Deus, longe da comunhão dos irmãos. E com tristeza eu lhe mostrarei que ele não é um crente. É alguém que se engana. Porque o povo de Deus anda junto. Vão indo de força em força, um empurrando o outro, até que todos cheguem na presença do Senhor. Ah, se meu povo me ouvisse,
Ah, se meu povo me ouvisse e se ajuntasse para me adorar, e me adorasse de coração, me adorasse não só comunitariamente, mas adorasse individualmente, particularmente, no seu coração, e no seu coração não tivesse ídolos, não existissem deuses, mas somente eu. Ah, se meu povo me ouvisse. Aqui dá para ouvir até um tom na voz de Deus, um tom de relutância. Deus não queria entregar o povo dele a si mesmo, ali, a eles mesmos. Deus não queria deixar o povo seguir na direção dos seus próprios corações, porque sabia muito bem o desastre que seria. E Deus diz: ah, se meu povo me ouvisse, eu não permitiria meu povo seguir nessa direção, eu abençoaria meu povo, eu faria com que os inimigos que tanto os maltratam, esses inimigos ficassem debaixo deles agora, e o meu povo estivesse sobre os inimigos. Eu exaltaria o meu povo, eu daria ao meu povo libertação, daria ao meu povo proeminência, daria ao meu povo bênção sem medida, sustentaria com o trigo mais fino, mais caro, e também com o mel que escorre da rocha. Eu saciaria a fome do meu povo, e ininterruptamente a minha bênção estaria sobre o meu povo. Mas o meu povo não me ouviu. O meu povo não me ouviu. Deus fala conosco durante o culto. Ele nos fala através da sua palavra. Se obedecermos ao que Ele nos manda fazer, seremos abençoados. Em cada culto que celebramos a Deus, Ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos onde falhamos e de restaurarmos o nosso compromisso com Ele. Ah, se ouvíssemos o que Deus está nos dizendo agora, haveríamos de ser tremendamente abençoados por Ele. O que você ouviu da mensagem hoje, que você tem que pôr em prática na sua vida ao sair daqui? O que você ouviu e disse assim: olha, vou consertar isso na minha vida. Tem que consertar isso na minha vida agora, porque isso não está de acordo com a vontade de Deus. Se você tiver esse pensamento no seu coração agora, você está dando evidências de que é um filho de Deus, de que pode dizer: Deus é o meu Deus e eu sou do povo de Deus, eu sou de Deus. Mas eu lhe pergunto, o que na sua vida precisa ser mudado agora, mediante o que você acabou de ouvir? Se você disser assim: mas o que é mesmo que foi dito? O que é mesmo que o pastor disse? Ele falou tanta coisa. O que é mesmo que o pastor disse? Eu orarei por você, pedirei a misericórdia de Deus na sua vida. Pedirei a Deus que tenha um pouco mais de misericórdia, tenha um pouco mais de paciência com você, e não entregue você para seguir os conselhos do seu próprio coração. Porque se Ele fizer isso com você, meu irmão, não haverá esperança para você. Aliás, não sei por que eu insisto em chamar de irmão, né? A voz de quem que você está ouvindo agora? A voz de Deus? Na palavra? Ou a vontade do seu coração? Você sabe muito bem agora onde cada uma vai te levar. Deus se revelou a nós, mostramos-nos o quão grande Ele é e deu-nos o privilégio de adorá-lo. O culto tem que ser do jeito dele, do jeito que Ele prescreveu em sua palavra, porque o culto é para Ele. Mas no culto,
que é do Senhor, para o Senhor, Ele também fala ao nosso coração. E nos dá a chance de restabelecermos a aliança com Ele, aliança essa que nós quebramos quando fizemos a nossa vontade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte a praticar as obras que você praticou no começo da sua vida com Deus, aquilo que nós chamamos de primeiro amor. Volte a ouvir a voz de Deus, volte a atender a voz de Deus, volte a obedecer a voz de Deus. Assim você estará mostrando que é um filho dele, e quem é filho de Deus é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O que te aguarda é a glória eterna. Aquele que não ouve, aquele que não obedece, está dando evidências de que ainda é um perdido pecador, rumando para o inferno, para a condenação eterna. Siga a voz de Deus, siga o conselho de Deus, e não os conselhos do seu coração. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre na presença dEle. Amém.